a maravilhosa graça de Deus. Está aí, olha, a irmã botou esse lindo aqui, né? Título não, esse banner, né? Por que eu quero falar sobre a graça? Porque a mensagem que pregamos é o Evangelho da graça. Qual é a mensagem que pregamos, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais importante para nós na igreja é a mensagem. Você pode repetir comigo? A coisa mais importante que fazemos na obra de Deus é a... Grupos pequenos, todo mundo tem. Até terrorista tem. Eles têm células terroristas. E são melhores que a nossa, porque eles são mais compromissados que muita gente aqui. Então, grupo pequeno não é o segredo, embora ele é importante, né? Música nem se fala. Você vai num show aí, rock aí, você pelo menos não fica microfonando ali, pelo menos sai o som, né? Então, a coisa mais importante é a mensagem, porque Deus fez tudo pela sua palavra. Deus criou tudo e Deus salva pessoas também pela mensagem. Então a coisa mais importante para nós é a mensagem. Nós somos pregadores do Evangelho da graça de Deus. Então olha só, tem um texto aqui. Eu vou usar muitos textos hoje, tá? O irmão, vamos ver se ele vai saber projetar aqui. Atos capítulo 20, verso 24, diz assim, olha: porém, Paulo dizendo na igreja para os irmãos de Éfeso, ele estava deixando a cidade de Éfeso, indo em direção a Roma, e estavam dizendo para ele: se for para Roma você vai morrer, e ele morreu de fato, foi decapitado. Então ele estava na praia com os irmãos se despedindo, os irmãos de Éfeso chorando com ele, porque sabia que ele ia enfrentar uma grande oposição, e foi profetizado que ele não deveria ir, mas ele decidiu ir. Olha a resposta que ele deu para aqueles irmãos que estavam tentando persuadi-lo a não ir. Olha lá: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo morreu para testemunhar o Evangelho da graça. Então preste atenção aqui: se a mensagem não está saturada de graça, não é Evangelho. Vamos repetir: se não está permeada de graça, não é Evangelho. Se você prega que a pessoa é salva, mas agora ela precisa andar direitinho para conquistar a bênção, não é Evangelho, é uma mistura. E por que a graça é tão importante? Por que é importante a mensagem? É porque só por meio dela que a gente de fato pode, né, não só ter o céu por herança, a salvação, mas também viver de maneira plena aqui na terra. Lá em Romanos capítulo 5, verso 17, eu queria que você até tentasse sublinhar esse texto aí na sua Bíblia ou no seu smartphone aí, destacar, né? Tem uns irmãos aqui que já sabem, é bom que a projeção você fica aí igual um cinema, né? Diz assim, ó: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte. Vamos repetir bem forte, assim, com a boca bem cheia, assim, fala muito mais, vai. Muito mais. Só isso, agora eu leio. Os que recebem da abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando você recebe da abundância da graça que está aqui, você pode reinar em vida. E o texto não está dizendo reinar na vida eterna, ele está dizendo reinar em vida aqui e agora, não é? Então tem gente que, sabe, quando ouve essa mensagem do Evangelho da graça aqui, ele questiona sobre essa abundância da graça, não é? Mas eu vou dizer para você, Paulo está dizendo que eu posso reinar em vida e eu quero reinar em vida. Quantos querem reinar em vida aqui, irmãos? E o texto está dizendo, os que recebem, você não dá, você recebe o que? Abundância da graça, reinarão em vida. Reinar em vida aqui é reinar sobre a doença. Quantos querem reinar sobre a doença aqui? Deus me abençoa sem eu merecer. Como assim? Os meus pecados já foram todos perdoados. A lógica de uma pessoa natural qual é? Se eu já sei que todos os meus pecados, até no
futuro já foram perdoados, porque você jamais seria justificado se os seus pecados não foram todos perdoados. Se seu pecado fosse perdoado imparcialmente, à medida que você vai confessando, você deixaria de ser justo toda hora. Você ia para o céu e descia do céu toda hora. Não há mais volta, você foi justificado, declarado justo diante de Deus em Cristo Jesus. Mas quando alguém ouve essa mensagem, fica assim: não, pastor, tem que equilibrar isso. Você tem que falar que Deus abençoa, mas a pessoa precisa andar direitinho, que senão ela vai fazer coisa errada. O que as pessoas não sabem, preste atenção nisso, é que quando Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 5, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, as pessoas começaram a questionar assim: então, se eu pequei e errei, se eu cometi muitos delitos, e se eu creio na graça, a graça vai sobressair sobre o pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça encobriu o pecado por causa do sangue de Jesus. Aí na época de Paulo já tinha esse questionamento: então eu vou pecar mais ainda. Vou pecar mais, porque cada vez que eu peco tem mais graça, então, glória a Deus. Só que aí Paulo continua raciocínio no capítulo 6 de Romanos. Ele fala assim: como, nós vamos viver no pecado se nós já morremos para o pecado, irmãos? Aí Paulo diz o seguinte: nós morremos para o pecado e agora nós somos servos da justiça. Pastor, o que quer dizer isso na prática? Sabe o que isso quer dizer na prática? Que quando você nasce de novo, a graça, a abundância da graça vem sobre você, preste atenção. Por sua natureza mudar, você agora tem a natureza divina, acontece meio que você se torna alérgico agora ao pecado. Você pode repetir comigo? Você se torna o quê? Amém. Vou te falar, minha filha, não sei se ela está aí, que ela não gosta que eu falo dela. Ela não tem muito bem com uma alergia, mas ela não se dá muito bem com camarão. A gente precisa orar por ela, porque ela está na Bahia, ela precisa comer camarão. Como ela come camarão, parece alguma coisa, um processo alérgico. Porque ela come, o corpo dela rejeita. Ou ela tem sintomas. Quem está entendendo isso aqui? E é muito ruim quando você tem alergia a alguma coisa, que você fica limitado, não é assim? Olha para mim, quando você nasce de novo, a sua natureza mudou. O pecado não tem mais poder sobre você, você tem a natureza divina na sua vida. E quando você peca, logo a sua natureza divina, ela fica o quê? Repelindo aquela ação errada, porque não faz mais parte de você, irmão. É quando o crente erra, que nasceu de novo, ele se sente incomodado quando ele erra. Então olha para mim, você não tem que se preocupar em falar para a pessoa não pecar, você tem que encher ela da abundância da graça. Quanto mais graça, mais livre do pecado ela é. A Bíblia diz isso, olha lá em Romanos capítulo 6, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quanto mais graça, mais libertação do pecado. Você sabe, as pessoas usam o termo, que elas dizem que é muito prejudicial, que elas usam assim, olha, às vezes quando alguém me aborda que entende um pouquinho mais disso, ou pelo menos vê na internet, fala assim: pastor, lá você não prega esse negócio de hipergraça não. O que é hipergraça? É essa graça abundante aqui que Paulo está ensinando. É um desequilíbrio da graça, tipo assim, quanto mais você fala que Deus ama a despeito do que a pessoa faz, de que Deus é fiel, mesmo que sejamos infiéis, vai produzir no povo um povo relapso, um povo que gosta de viver no pecado, na libertinagem. Tem que equilibrar essa mensagem. Você fala da graça, mas você precisa de regra. Você fala de graça, mas você precisa de uma postura ali de atenção com o pecado. Então quando a gente prega essa mensagem, é como as pessoas interpretam errado, pensando que a gente é a favor do pecado. Não, eu não sou a favor do pecado. O pecado é ruim, mas não é só uma mensagem, para vencer o pecado, é a própria cura do pecado, é a mensagem da graça, é a solução. Aí um dia desse, um jovem, que acabou saindo da nossa igreja, ele falou para mim assim: pastor, eu estou saindo da igreja por causa dessa mensagem da hipergraça. Eu falei: o que é esse negócio que você acha que é hipergraça? Ele estava um pouco confuso, mas ele passou isso: estão falando para mim que essa não é uma mensagem saudável. Eu falei: irmão, mas foi essa mensagem que restaurou a sua vida. E aí, por quê? Porque ele estava vivendo um relacionamento errado com outra jovem, não eram casados, ele morava com ela dentro da casa dos pais, e ele já era membro da nossa igreja. Mas ele ouviu que onde abundou o pecado, superabundou a graça.
Aí ele disse assim para mim: pastor, eu vou sair, porque é uma mensagem desequilibrada. Eu falei: mas foi essa mensagem que te salvou, irmão. Por que não pode abençoar outras pessoas? Ele: porque a minha história é diferente dos demais. Minha história é uma, dele não, a história de todo mundo é igual. Não há nada que a gente possa fazer para ter a bênção de Deus, se Deus não olhássemos para nós por meio de Cristo e nos abençoasse sem a gente merecer. Isso é graça de Deus, irmão. Então olhe para mim, eu falei para ele, eu vou falar para você hoje. Não tem como desassociar a graça da hipergraça, porque a graça é sempre abundante. Sempre que a Bíblia faz alusão, preste atenção, a graça, ela fala de maneira abundante, superabundante. A graça é uma hipergraça. Diga assim, irmão, muita graça para você. É a abundância da graça. Quanto mais graça, mais vitória contra o pecado e mais poder de Deus na vida da igreja. Preste atenção aqui. Olha o que a Bíblia diz aqui sobre essa expressão hiper. Na verdade não é nem uma expressão, é um prefixo. Lá em Romanos, como eu li com você, capítulo 5, verso 20, diz assim: sobreveio a lei. Se estiver projetando aqui, você lê comigo, vamos ler junto. Sobreveio a lei para que crescesse a ofensa. Aonde abundou o pecado? Está vendo essa expressão superabundou? O prefixo dela é hiper. Significa assim, hiperpericeu. O texto está dizendo aqui que é uma graça indescritivelmente transbordante. É uma graça que transborda. É hipergraça. Então fala assim, irmão, agora não é mais graça não. É hipergraça para você. Transbordante. O texto diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco em Cristo Jesus. Está vendo essa expressão suprema? Adivinha o que ela é no grego? Fala seu irmão aí, adivinha? É hiper. Significa assim, ó, hiperbalo. Significa que está acima de qualquer descrição. É suprema, é indescritível, é abundante, é superabundante graça. Então eu estou te provando que a graça não é só graça. Fala para o seu irmão e diga: é hiper para você, é muita graça, irmão. Onde mais graça, mais poder de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Mais graça, mais poder de Deus. Diga. Vou falar lá atrás, irmão. Quanto mais graça, mais poder de Deus. Olha aqui 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Olha o que ele diz aqui. Aliás, 1 Timóteo 1,14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Adivinha a expressão no grego para essa palavra transbordou aqui, o que é? Adivinha? Quantos acham que é hiper? Diga aleluia. É hiperpleonazo. Sabe o que significa? Acima. Totalmente exagerado. Em excesso. Então o que Paulo está dizendo aqui é que é graça excessiva, transbordante, abundante para nós. E eu disse para aquele jovem: existe sim hipergraça. Não dá para dissociar graça de escassez, porque graça é sempre hiper. Fale para 3 pessoas aí: muita graça para você, irmão, muita graça. Então o meu desejo para você nessa noite é o que está aqui em 2 Pedro 1,2. Pedro diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Então não é só ter graça, é ter graça, e o resultado dela evidentemente é paz, mas tem que ser o quê? Multiplicada. Então fala assim, irmão, aí não é mais graça para você, mais é só uma parte só adição. Tem que ser multiplicação. Fala ao seu vizinho aí, é multiplicação para você, graça multiplicada. Quanto mais graça, mais eu reino em vida, irmão. Quanto mais revelação da graça, mais eu triunfo aqui contra a miséria, a doença, o diabo. Eu vivo em vitória em nome de Jesus. Então olha, pastor, você está falando de graça, o que é graça? A gente já sabe. Graça significa que não há nada que eu possa fazer, nada, absolutamente nada,
para Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Deus já me ama completamente. Você já sabe disso. Graça é favor imerecido. Repita comigo. Graça é favor. Então pense bem nessa definição. Quando você olha para Deus, você acha que você não merece. Você olha para a sua vida, você vê que você está o quê? Aquém, né, da vontade de Deus, do padrão de Deus. E quando você vai orar sabendo que você não merece, a sua fé se prostra, sua fé é intimidada. Você não tem coragem nem para orar. Quando tem, você não faz orações por coisas grandes. Por quê? Porque você não se sente merecedor, se sente fraco. Mas o que o texto está dizendo aqui, o que eu estou afirmando para você, é quando você chega diante de Deus sabendo que não merece, mas você vai no nome daquele que te substituiu e merece em teu lugar, foi Cristo. Que Deus nunca nega nada para Cristo, e Ele como seu representante, tudo que Ele é, você é nesse mundo. Se Deus abençoa Cristo, Ele abençoa você também. Se Deus é com Cristo, Ele é por você também, porque agora, olhe para mim, nós estamos ocultos em Cristo, nós estamos escondidos em Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo, aleluia. Quando você sabe que você está fora da equação, que você entra diante de Deus não por causa de você, mas por causa de outro, do mérito de outro, você recebe favor por causa de outro. Isso é o quê? Graça. Sua fé é aumentada. Você começa a orar com confiança. Você começa a orar por coisas maiores. Por quê? Deus vai te abençoar por causa de outro. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Então eu quero profetizar aqui. Olha, irmão, preste atenção. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Mas não tem nada a ver contigo. Tem a ver, fala bem alto, com Cristo. Fala aí com seu irmão, tem a ver com Cristo. É somente por Cristo. É por causa dele e para ele. Amém, meus irmãos? Então olhe para mim aqui. Preste atenção. Vou te fazer uma afirmação bem forte aqui. Não há nada que você possa fazer de errado para Deus te amar menos. Nada. A graça, ela realmente livra a gente de ter medo de chegar diante de Deus por causa do nosso pecado. Olha para mim aqui. Eu não estou dizendo que você tem que pecar. Não estou dizendo isso. Mesmo porque se eu dissesse para você não pecar, não ia adiantar muita coisa. Você ia fazer assim mesmo. O que eu estou dizendo para você, preste atenção, que mesmo que você peque de maneira premeditada, você está imaginando, você está ali, né, confabulando, olha para mim, preste atenção, por causa da graça, não vai alterar o amor de Deus por você e por mim. Deus continua nos amando incondicionalmente e eternamente. Isso é graça. Jesus, ele não falou de graça, mas ele viveu isso. Ele se relacionava com quem? Com prostitutas, com corruptos. Ele tocava em leprosos. Por isso que a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, hoje, eu quero ler alguns textos com você aqui sobre graça. Eu só quero ler alguns textos aqui. Então, eu vou ler e comentar alguns aqui. Vamos lá? Eu não vou ler muitos textos, não vai ser hiper, mas eu vou ler alguns. Tá? Então, diga para o seu irmão, está preparado para ouvir textos do Novo Testamento sobre graça? Quem está preparado aqui, diga amém. Amém. Olha lá. Primeiro que eu quero ler com você aqui é o que eu li no início do culto, mas você chegou atrasado, perdeu a benção. 1 Pedro 5,10. Essa ala aqui vai ler comigo, só vocês, tá? Vocês não, só eles. Vamos ler junto? Vamos lá? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna graça, depois de serdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Diga comigo toda a igreja, toda graça. O texto não está dizendo que Deus é todo juízo e condenação, mas Ele é um Deus de toda graça. Outro texto que eu quero ler com você, João capítulo 1, verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. O texto não está dizendo que é só graça. A plenitude de Deus é o quê? Graça
sobre graça. Pastor, como é que eu posso ter mais de Deus? A plenitude é o quê? Vamos juntos? Graça sobre. A ideia aqui, que os comentaristas passam desse texto, graça sobre graça, a maioria deles falam a mesma coisa, que a ideia que dá no grego é o seguinte: imagina uma onda na praia vindo sobre você. Você consegue imaginar? A ideia desse texto é que essa onda é graça de Deus na sua vida. Aí vem uma onda, e quando ela está desfazendo e voltando, vem outra onda por trás dela, sobrepondo a primeira. É outra onda sobre você, é graça de novo sobre a sua vida. E quando essa segunda onda está voltando, vem a terceira onda sobrepujando ela e vindo sobre você. É graça sobre graça, irmão. É uma onda de graça e de favor sobre a igreja. Olha, eu quero profetizar aqui de novo. Preste atenção, não vai faltar favor de Deus para nós. É graça sobre graça. Pastor, mas eu não mereço, quem sou eu? Ninguém. É graça, é favor de Deus sobre a igreja. Então usa outro termo, já que a gente está aqui perto da praia, fala, é onda sobre você, é onda, 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 onda. Eu brincando com o meu filho, nós somos excelentes nadadores, eu e meu filho, a gente fica só na areia. Aí um dia desse a gente deu uma sorte danada, ai que sorte boa, a onda estava vindo, a gente ali, aí vinha uma, jogava a gente, aí quando a gente estava se recuperando, vinha outra também, aí quando a gente estava se recuperando, ficando sem ar, vinha outra, e a gente estava num perigo terrível, porque a gente estava a 30 centímetros assim da água, e vinha outra, e eu aproveitei e jogava ele na onda, graça sobre graça. O texto diz aqui em Romanos 5,2, preste atenção, olha lá: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Preste atenção, irmão, por meio do Senhor nós temos acesso a essa graça de que forma? Pela fé. Creia, olha para mim, não dependa de emoções, creia que você está debaixo da graça. Graça não tem nada a ver com o que você vê, mas você vai ver. Mas às vezes Deus ele está provando a gente para continuar crendo. O texto diz aqui, qual estamos firmes. Então eu quero declarar para você, irmão, e quero te dar aqui uma exortação: fica firme nessa mensagem. Esse jovem aqui, ele acabou retrocedendo, ele ouviu uma terceira voz. Tem muita gente pregando na internet, mas eu estou lendo esses textos para você ver que está na palavra de Deus. Deus é o Deus de toda a graça. Aqui, leia comigo por favor em Efésios 2,8, vou te dar uma advertência, eu vou ler o 5 e depois o 8, o texto diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, porque pela graça sois salvos, eu estou lendo o 8 agora, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, preste atenção, esse texto está muito claro aqui. A salvação é pelo quê? Pela graça. Então, se pregadores aí fora estão pregando outra mensagem, o que você tem que fazer para ser salvo? Isso não é graça. Preste atenção, graça é diferente do que a gente tem que fazer. Graça não é a gente indo para Deus para fazer algo, graça é Deus vindo até nós e nos dando sem a gente merecer. Olha só, irmãos, preste atenção disso. Graça é o que Deus faz. Você pode repetir comigo? Graça é o que Deus faz e não o que nós fazemos. O mérito, a obediência à lei diz faça, a graça diz feito. Foi feito. A lei diz obedeça, ande direitinho, a graça diz creia, que eu já fiz no seu lugar, irmão. Agora, preste atenção aqui, graça é isso, é Deus vindo até nós, não é a gente indo até Deus. Repita comigo, graça é Deus dando, e nós recebendo, amém? Essa é a mensagem do Evangelho, venha e receba. Mas o que estão pregando em todos os lugares? Venha o pecador e dê algo primeiro. Dê a sua vida, dê o seu melhor, entrega tudo que você tem. Não, a mensagem da graça não é essa. A mensagem é essa: venha e receba de graça.
Eu sei que a gente não gosta disso, que a gente quer que o povo dê alguma coisa. A gente quer, porque o povo é folgado. Eu sou testado com isso o tempo todo. O povo só dá e só recebe e não dá. Mas vou te dizer, Deus falou comigo, continua pregando graça, que quanto mais graça, mais favor de Deus. Tem muita gente na nossa igreja com mente religiosa ainda. Ele está sempre lidando com Deus por meio da troca. Por meio do quê? Da barganha. E aí ele não dá nada. Por quê? A condição dele é o seguinte: se eu estou ganhando um pouquinho, eu dou um pouquinho. Se eu não dou nada, eu não dou nada. Ainda está na lei. E quem está na lei está fora da graça. Graça é o seguinte, irmãos: a despeito que você dê, Deus já te deu completamente tudo, sem você merecer. E quanto mais favor, mais bênção, mais favor, mais bênção. Deus vai começar a levantar pessoas na igreja aqui para dar, não é só dinheiro, é dar a sua vida para o evangelho, irmãos. E não vem com essa onda de falar: pastor, eu dou minha vida, mas não dou mais nada. Quem dá a vida, dá tudo, inclusive dinheiro. O texto diz aqui, em Tito, acompanhe comigo, capítulo 2, versículo 11. Olha o que essa graça maravilhosa faz com você. Ela não somente te salva, mas ela ensina você a dizer não ao pecado. Olha o que o texto diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Irmãos, a grande acusação que se faz do evangelho da graça é que essa mensagem leva ao pecado, mas esse texto está dizendo ao contrário. Ele está dizendo justamente aqui, completamente ao contrário, que a graça nos ensina a viver uma vida santa e longe do pecado. Quanto mais graça, mais santidade. Quanto mais graça, mais não ao pecado, irmão. Olhe para mim, preste atenção, preste atenção. Eu tenho 33 anos de convertido. Eu passei a minha adolescência e a minha juventude tentando dizer não ao pecado. Principalmente na adolescência, lidando com problemas, não é de sexualidade, isso é um problema da adolescência. E quanto mais eu queria santificar a minha vida, mais eu queria dizer não ao pecado, mais parecia que ele estava criando mais força em mim. Porque a Bíblia diz: onde tem mais lei, mais você dá força para o pecado. Mas eu louvo a Deus por ouvir a mensagem do evangelho da graça, porque eu sei que não há poder em nós mesmos. A melhor forma de vencer o pecado é dizer para Deus: eu não consigo, e o poder de Deus, a graça, vai vir sobre a sua vida e vai te livrar do poder do pecado, irmão. Agora veja, quando a gente fala dessa mensagem, é como se a gente estivesse querendo viver uma vida de orgia de pecado. Minha esposa conversando comigo uma vez, já há um tempo atrás, porque a graça é assim, ela está nos educando. Ninguém é expert na graça, a gente é aluno, a gente está aprendendo. Uma vez a gente conversando: será que essa mensagem não vai produzir nas pessoas a ideia, ou elas vão fazer pensar de que a gente está alimentando o pecado? Porque quem vê a gente pregando sobre isso, sobretudo, né, quem não nos conhece, parece que a gente quer viver uma vida de libertinagem. Então é conveniente pregar sobre a graça. Não, mas não é isso que o texto está dizendo. É quanto mais graça eu tenho, mais revelação do amor de Deus, isso não vai me afastar do trono da graça, pelo contrário, vai me aproximar mais ainda da presença de Deus. E aí eu preciso dizer para você que não me conhece, essa mensagem não produziu em mim uma vida de pecado, não. Eu quero estar mais perto de Deus e andar em santidade na presença de Deus. Eu falei para esse jovem, conversando com ele, tentando persuadi-lo a mudar, eu falei: essa mensagem não produziu em mim libertinagem, como você está pensando, produziu a santidade, produziu querer ter uma vida que agrade a Deus. Então diga para você, irmão, a graça está te ensinando a viver de maneira piedosa, de uma maneira santa. Olha o texto aqui em Atos capítulo 13, versículo 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a fazer o que, irmãos? Perseverar na graça. Essa é a mensagem que eu tenho para você, irmãos. Persevere na graça. Esse é o penúltimo versículo que eu vou ler hoje, o antepenúltimo. E eu preciso dizer como Paulo e Barnabé disseram para aqueles irmãos:
coloca a sua confiança e perseverança na graça de Deus. À medida que a gente for, preste atenção, não é? Pregando essa mensagem, principalmente nas redes sociais, você vai ver que a gente vai começar a ter crítica, pessoas nos questionando, mas a mensagem que eu tenho para você é: continue pregando e perseverando nessa mensagem. Essa aqui é a orientação de Paulo e Barnabé. Leia comigo, por favor, Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. Vamos ler de novo comigo? Ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Então preste atenção, irmãos, preste atenção. Às vezes a gente pode se ocupar com muita coisa, muito ensino da Bíblia, isso tudo é importante, e tem gente que gosta de estudar teologia, tem que estudar teologia mesmo, tem gente que fica filosofando demais, mas o texto está dizendo aqui, que o que é realmente relevante, é ter um coração cheio da mensagem da graça. Essa é a mensagem central do Novo Testamento, a pregação do Evangelho da graça. E por último, eu quero ler esse texto com você, vamos ler junto? 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, eu quero terminar essa reunião lendo esse texto com você. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus? Essa é a mensagem que nós aqui queremos deixar para você, sobre a maravilhosa graça. Vamos juntos? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar bem alto: a Ele seja a glória, tanto agora e no dia eterno. Alguém pode dizer amém bem alto? Glória a Deus. Então olhe para mim, se você tem que crescer em alguma coisa na igreja, qual é a mensagem que você tem que crescer? O que o texto diz? Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então diga para 3 pessoas: irmão, cresça na graça. Quanto mais graça, mais favor. Amém? Aleluia! Levanta sua mão bem alto, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, obrigado por essa maravilhosa graça. Senhor Jesus, muito obrigado, que não há nada que eu possa fazer de bom para agradar a Deus, e nada que eu possa fazer de menos para alterar o amor de Deus por mim. Deus me ama completamente, eternamente, incondicionalmente. É um favor que eu não mereço. Irmãos, quantos sabem que estão debaixo da graça de Deus aqui? Quantos sabem que Deus te ouve, não é a ver com a sua performance, nem com o seu bom comportamento? Ele te ouve por causa de Cristo. Você tem mérito nisso? Não. É Deus te faz por causa de outro. Então olhe para mim, eu quero que você faça 3 orações agora, você que vai fazer, pedindo coisa grande para Deus agora. Agora olha para mim, coisas realmente grandes. Se você está pedindo algo que está medindo assim, né, esse nível de bênção, mira lá em cima, porque Deus é o Deus de toda graça. O texto diz: tudo que pedimos na oração crendo. O texto diz tudo, mas a gente pede só alguma coisa. Por que a gente pede só alguma coisa? Que a gente acha merecedor só de alguma coisa. Tem gente que pensa o seguinte: se Deus não me matar, tá bom, eu já estou no lucro, que eu deveria morrer. Você está com o coração ainda cheio de lei, cheio de merecimento, cheio de justiça própria. Mas quando eu tenho a revelação da graça, eu sei que Deus me abençoa por causa de outro, e eu vou com confiança na sala do trono e digo: eu quero tudo por causa de Jesus. E quando Deus vê, quando as pessoas virem Deus fazendo na sua vida, elas vão questionar até você: por que você fez com fulano? Sua resposta só vai ser uma: eu não sei, eu não mereço, mas o meu Deus é o Deus de toda a graça. Então vai, levanta a mão e começa a orar, peça coisas grandes a Deus agora, vai, peça coisas grandes. Senhor, eu quero essa bênção, pode ser material, pode ser física, pode ser qualquer coisa, não seja tímido agora,
porque Ele é um Deus de toda graça. Senhor, eu quero terminar essa reunião declarando que o Senhor é o Deus de toda a graça, que não haja condenação, que não haja condenação, que não haja, Senhor Deus, nenhum espírito legalista no nosso meio, mas nós vamos receber porque o Senhor é um Deus de toda a graça. Quantos sabem que Deus é um Deus de toda a graça? Dê um aplauso bem forte ao Senhor e diga aleluia.